Olá, gente! Hoje eu vim conversar com vocês sobre por que os atletas perdem gordura corporal e ganham bastante massa muscular na prática esportiva. Você sabe explicar isso? Você que é nutricionista consegue explicar os mecanismos bioquímicos, os hormônios, quais são as reações fisiológicas envolvidas nisso? Então, se você não tem certeza ainda, dá uma olhadinha agora nesse vídeo e nós vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? Meu nome é Daniel Câmara e eu sou nutricionista esportivo e PhD em nutrição. E hoje o nosso vídeo é sobre adaptações nutricionais da musculatura no esporte. O que acontece, pessoal? A primeira coisa que a gente tem que entender é como essa musculatura faz o processo dela de contração. Então, uma coisa que a gente precisa ver básica é que aquela musculatura é composta de vários filamentos que são microfilamentos que vão se deslizar um no outro e isso vai fazer com que a musculatura faça sua contração. Essa contração ela só acontece graças ao ATP, que é quebrado e permite o deslizamento delas, tá certo? Então, quem faz muita contração no esporte gasta muito desse ATP. E quem gasta muito desse ATP só tem como opção fazer uma ressíntese de ATP. Então, esse processo, na verdade, tem que ser muito reforçado e tem que ser muito compreendido nessa contração muscular. Constantemente a gente precisa renovar esse ATP. E como é que a gente consegue fazer essa renovação de ATP? Primeiro, nós temos lá preparado na nossa musculatura um punhadinho de ATP acumulado quando a gente descansa e se alimenta. Logo no começo dessa nossa contração, a gente consegue fazer uma nova reconversão desse ATP quebrado, que se torna ADP, em ATP novamente graças à fosfocreatina. E existe uma enzima que ajuda nesse processo que se chama creatina quinase. Então vocês conseguem ver aí bem que isso é um ciclo que a gente faz algumas vezes, inicialmente na contração muscular, e a gente consegue resgatar, fazer essa ressíntese de ATP inicialmente graças a creatina quinase e a fosfocreatina. Mas não é só isso. Nós temos dentro do nosso organismo reservas energéticas que fornecem ATP. Aquela que é proveniente dos alimentos que a gente consome acaba sendo acumulada em algum local do nosso organismo. Nós temos, por exemplo, o glicogênio, que ele é acumulado no fígado e é acumulado na musculatura e ele tem carboidratos. Ele fornece glicose para essa musculatura quando ela está em exercício físico. Nós temos o nosso tecido adiposo, que ele tem triacilglicerol, e ele também é quebrado e fornece ATP para a nossa musculatura. E se nós insistirmos por muito tempo na atividade física, quando normalmente a gente cruza a barreira de 2 horas de exercício físico, até mesmo as nossas proteínas musculares acabam sendo degradadas. Um processo que chama proteólise, algo que acaba até sendo considerado uma canibalização celular, porque essa proteína acaba sendo degradada para fornecer um pouco de energia, principalmente ao ser convertida em glicose, tá certo? Então, isso é o princípio que nós temos de ressíntese de ATP. Tudo bem, mas como é que isso é coordenado? Isso é coordenado porque quando a gente vai fazendo atividade física, a gente vai modificando o nosso organismo, a gente vai baixando um pouquinho a glicose, a gente faz muita contração, isso faz o nosso sistema nervoso começar a secretar hormônios, provenientes dessa mudança de glicose, dessa contração muscular, nosso sistema nervoso central, então a gente começa a secretar hormônios como glucagon, epinefrina e cortisol, certo? Então, esse hormônio, ele acaba fazendo com que nós tenhamos esse tipo de degradação das nossas reservas energéticas. Aquela que eu falei para vocês, o glicogênio, é quebrada no fígado por causa dessa secreção hormonal. Aquela que fica na própria musculatura, já quebra a glicose, ela já consegue ser transformada em ATP. Então, tudo isso graças a essa secreção hormonal. Adicionalmente, a nossa gordura corporal também responde a esses hormônios. Então, o cortisol, a adrenalina, e ela vai levar essa gordura na forma de ácidos graxos até a musculatura para que ela seja utilizada na forma de ATP, tá bom? E aí, pessoal? Quando nós temos essa quebra de gordura, a gente consegue ver essa adaptação. A gente consegue ver os atletas perdendo gordura corporal, os praticantes de atividade física
perdendo gordura corporal, né? Então, isso é a explicação para a gente ver a perda de gordura, tá certo? Essa atividade física tem que ser constante e tem que ser, né, intensiva, tá bom? Mas agora a gente tem que falar também da musculatura. O que vai acontecer com essa musculatura? Tá, então a gente tem que começar a ver que essa contração muscular, essa contração mecânica, ela provoca alguns efeitos, né, no exercício, tá bom? Então, o que é isso exatamente? Quando você está lá fazendo mais do que simplesmente se levantando ou andando ou mexendo alguma coisa com seus braços, é uma contração muito intensa, isso vai provocar uma reação de estresse, tá certo? Então essa reação de estresse, ela vai fazer com que a gente tenha modificações para que essa musculatura se acostume futuramente com esse exercício físico, tá certo? Então isso vai fazer algumas coisas como, por exemplo, hipertrofia muscular, que a gente vai ver bem nesse vídeo. A gente vai ter mais mitocôndrias sendo sintetizadas, que é o que nós chamamos de biogênese mitocondrial. Nós vamos ter mais capacidade de fazer degradação desses nutrientes que nós falamos como glicose e ácidos graxos, que a gente chama, né, de capacidade oxidativa. E a gente vai fazer com que nós tenhamos um melhor funcionamento, né, do nosso sistema hormonal e da nossa síntese proteica, tá certo? Então, é muito simples. O exercício agudo, ele provoca mudanças no músculo, certo? Por causa desse estresse mecânico, aquela contração, né, bem intensa. E isso causa um estresse oxidativo, né? Aqueles radicais livres são liberados, né, por vários sistemas dentro da nossa musculatura. Eles produzem isso de uma forma como se fosse adaptativa. Não é uma forma que necessariamente faz mal à saúde, é uma forma adaptativa. E aí isso vai fazer com que isso provoque o músculo a fazer mudanças para ele melhorar. E uma dessas mudanças para melhorar é o recrutamento, né, de mais fibras, o aumento, né, da densidade delas e a hipertrofia que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, esse estresse provocando espécies reativas de oxigênio, provocando esses radicais livres, vai provocar uma reação inflamatória. Isso é importantíssimo para quem está compreendendo. Essa inflamação vai fazer com que a coordenação de secreção de hormônios, de secreção de fatores de crescimento, das vias que ressintetizam ATP, façam adaptações ao longo de minutos, horas e até meses. E a gente vai ver que uma parte importante disso, da síntese proteica, que gera hipertrofia, é causada pelas células satélites. Então, como é que isso funciona? Essas células satélites, elas só vão ser anexadas à musculatura quando você tiver uma contração que provoque, né, um dano nela. Foi tão intensa que provocou um dano nela. Então, essas miofibrilas danificadas vão receber essas células vão começar a se anexar a essas miofibrilas, elas vão começar a doar o próprio núcleo delas a essas miofibrilas, e aí ela vai começar a ficar mais reforçada. E a gente vai começar a entender por que esses núcleos que as células satélites doaram, né, para essa musculatura que estava lesada e foi recuperada, vai ajudar a fazer hipertrofia, tá? Então, por que acontece o processo hipertrófico? Por causa da síntese proteica, certo? Essa síntese proteica vai fazer com que essas fibras musculares fiquem, né, com a densidade maior, e a gente consegue ver, né, a área transversal dela sendo aumentada. Né? E é graças a esses núcleos, né, que vieram dessas células satélites, que são chamados, né, de mionúcleos, que vai fazer essa transformação. E essa transformação se dá por quê? Porque, gente, dentro do nosso núcleo é que nós temos a programação de fazer aquela síntese proteica. É de lá que vem a programação, lá para fora da célula, através de transcrição de RNAs, para que esses RNAs venham a se transformar em proteínas, tá bom? Então, é por isso que a gente consegue ver, né, a hipertrofia muscular e outras adaptações musculares, tá bom? No próximo vídeo, a gente vai conversar sobre mais detalhes dessas adaptações nutricionais da musculatura e aí vocês vão começar a entender por que ela fica mais vascularizada, por que aumenta a coordenação, por que as adaptações neurais fazem a gente ter um desempenho melhor, uma coordenação melhor e, né, uma contração melhor. Tá ok, gente? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.